Ciro, fala um pouco para a gente dos eventos extremos, tanto de calor quanto de chuva, né? Que estão impactando a população carioca e fluminense. E especialmente também a crítica que a população está fazendo ao governador Cláudio Castro, como também aos prefeitos, inclusive o Eduardo Paes, né, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que daqui a alguns meses vai enfrentar uma eleição. Né? O Cláudio Castro, inclusive, sumiu nessa chuva, né? Estava na Disney passeando, aí foi sabendo, né, os institutos de meteorologia e de pesquisas especiais apontaram essas máximas de temperatura e essas chuvas atípicas aqui, né? E ele, em vez de estar preparando a equipe, estava de férias, passeando justamente na Disney, né? Fala um pouco aí pra gente qual é a sua concepção e qual é o impacto, inclusive, político, o desgaste do governador e dos prefeitos da região metropolitana que estão sendo responsabilizados pelos desastres, né? Muita chuva, inundação. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Eu queria ressaltar 2 aspectos nessa pergunta. O primeiro deles, e eu acho que o que hierarquiza, né, o entendimento dessa questão, é a incompatibilidade absoluta entre o sistema capitalista e a defesa do meio ambiente. Então, essa questão do aquecimento global tem a ver diretamente, né, com a gestão predatória do sistema capitalista na busca incessante pelo lucro, né, e pelo lucro rápido em relação às agressões que faz ao meio ambiente. Então, você tem a ver isso diretamente com a questão do desmatamento na Amazônia, o desmatamento no Cerrado, você tem a ver com o Pantanal, você tem a ver com a mineração, né, ilegal, com a invasão, né, das terras indígenas, das terras de povos originários, invasões de quilombolas. Isso, para dar um exemplo aqui, né, no nosso universo, que é o do nosso país. Mas isso é uma questão que se estende no mundo inteiro, né, lamentavelmente. Então, o capitalismo é um sistema que ele está levando a humanidade à barbárie, né? Ele não tem a mínima condição, né, de defender, né, o meio ambiente e muito menos a espécie humana. Ao contrário. E por isso é muito importante, né, a luta, né, em defesa do meio ambiente e a luta contra o sistema capitalista, né? Pois é um sistema voltado para o lucro, voltado para as necessidades do lucro do empresário e não para as necessidades humanas, né? Não tem planejamento, não tem absolutamente nada, é uma relação totalmente predatória. Então, esse é um primeiro aspecto. E é claro, né, que essa agressão ao meio ambiente ela vai acirrando os acidentes climáticos. Então, você vê essa onda de calor, nós tivemos já desde o final do ano passado e agora no início desse ano, ela tem sido superior, né, historicamente, né, durante anos e anos e anos. Por conta disso, né, os acidentes climáticos, tanto as chuvas, né, calor exorbitante, mas também as chuvas, os índices pluviométricos, né, tem sido assim absurdo. Então, às vezes, em um dia chove o que seria previsto para um mês em uma determinada localidade, e isso tem trazido assim uma série de tragédias. Agora, é bem verdade, e esse é o segundo aspecto que eu queria tocar, que nós sabemos que no verão, não é de hoje, né, muito antes de se falar com tanta intensidade na questão do aquecimento global, que é um mês de chuvas fortes. Nós já tivemos várias e várias enchentes, né? Sempre em janeiro, passado, né? Recente. Em passado recente, nós vimos, por exemplo, quando aconteceu aquele lá na região serrana, há alguns anos atrás, aqui mesmo na cidade, na Baixada. Então, é uma coisa que, digamos assim, é a crônica de uma morte anunciada. Sabe-se que vai acontecer. E sabe-se agora, com o agravamento do aquecimento global e da agressão ao ambiente, as proporções vão ser maiores.
Ninguém, não precisa ter bola de cristal para adivinhar isso. Isso aí é uma questão de saber, é só ter planejamento. E, lamentavelmente, os governos, tanto o Cláudio Castro, como também os prefeitos, Eduardo Paes e os prefeitos da Baixada, eles não têm nenhuma preocupação com relação a isso, até porque são obras, né, que não dão voto, são obras e que geralmente atingem a parcela mais vulnerável da população. Que obras seriam essas, né? Contenção de encostas, dragagem de rios, saneamento básico, moradias populares para tirar a população de área de risco, né? E oferecer moradias populares para que, mais na própria comunidade, ou no entorno da comunidade, para que essas pessoas não passem por um deslocamento, né? Em relação ao seu local de trabalho, seu local de estudo, em relação à sua cultura, em relação à sua família. Bom, tem toda uma série de coisas que podem ser feitas, mas que não são feitas, porque, inclusive, quando você vai ver o que existe no orçamento em relação à previsão orçamentária para esse tipo de prevenção de acidentes climáticos, que é implementado, né, o que é praticado, é ridículo. É ridículo. Ou seja, as verbas existem, mas elas não são utilizadas. E isso entra ano e sai ano, e é assim, não só em relação ao governo do Estado, mas também em relação aos governos municipais. Então, é um absurdo, e com esse agravante, né? Enquanto aqui nós tínhamos a morte de pelo menos 12 pessoas, foi o que aconteceu na última, aqui no Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, com muito custo, ele interrompeu as férias dele, porque ele começou a ver que estava ficando muito mal, estava pegando muito mal com a imagem dele, né? O Rio de Janeiro embaixo d'água, né? O Rio de Janeiro, a Baixada, né? O estado que ele comanda, grande parte literalmente embaixo d'água, e ele lá com Mickey, Pateta e etc, entendeu? Pô, estava pegando mal, e aí ele foi obrigado... aí ele foi obrigado a ter que dar uma cortada nas férias, mas vinha só para fazer mise-en-scène também. Fazer aquela mise-en-scène que, lamentavelmente, é feita pelos governos quando tem uma tragédia como essa, que eles pegam lá um helicóptero, sobrevoa, aí finge que estão muito preocupados, mas o que eles deviam ter feito, né, e que podiam ter feito para evitar esse tipo de coisa, eles não fazem. Eles não fazem e vão continuar, lamentavelmente, não fazendo. Daí, um motivo a mais para a gente dizer fora Cláudio Castro. Entendeu? Muito bem, Cyrus. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.